Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Vamos entoar o nome do Senhor nessa noite, adorando ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos te glorificar, Espírito Santo de Deus. Oh Pai, queremos oferecer a Ti nessa noite um coração grato. Ó Senhor, quão lindo, Senhor Deus, é o Teu caminho, quão lindas são as Tuas palavras, Deus, quão lindo é o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Este mês, Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem muito a nos entregar, grandes milagres, Papai. Ó Deus, queremos estar aqui, Senhor Deus, abertos, preparados, Senhor Deus, para receber os Teus milagres. Estar aqui, Senhor, é um milagre. Estar vivo é um milagre, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu creio que cada um aqui, Senhor, tem uma história, está escrevendo uma história. Ó Pai, unges a nossa mente nessa noite, toca no nosso coração, Pai. Ó Deus, fala conosco, eu creio que o Senhor já está falando, que nós possamos estar aqui, Senhor Deus, com o nosso coração, com a nossa mente aberta, para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Amém? Estamos aqui, mais uma vez reunidos, entoando o nome do Senhor, conectados com Deus neste tempo, que nós temos usado essa ferramenta poderosa, quando ela é usada corretamente, que é a internet. Estamos aqui, amém, para transmitir o recado de Deus, que esse poder alcance a sua vida neste momento, que esse poder possa acalentar o seu coração, que esse poder possa falar com você e possa te tocar, você que está necessitando aí de um milagre. Olha, quem aqui não precisa de um milagre? Creio que nós temos muitos milagres já que o Senhor realizou, mas ainda existem muitos que nós temos apresentado diante de Deus, até mesmo por outras pessoas. Amém? Estamos entrando neste mês lindo, esse mês que particularmente é o meu mês preferido, que é o meu mês, o mês da minha princesa, o mês da primavera, o mês do algo novo de Deus, e nós estamos preparando o caminho para o milagre. Este é o decreto, amém? Fica aí conectado com Deus para que você possa receber dele. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler lá, diz assim, Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista, no caso de João, eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, no 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu vos digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntamente seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui, João estava se referindo àquele que viria após ele, Jesus. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, que nós possamos nos levantar como essa geração
né? Uma geração que prepara o caminho, uma geração que prepara o caminho assim como João preparou o caminho. Ele preparou o caminho para que Jesus, né, viesse, para que Jesus realizasse toda a trajetória dele, né? João já estava ali preparando o caminho, alguém que daria continuidade. Amém? E eu quero dizer para você que o Senhor nos levante como essa geração que prepara o caminho. Você tem que se preparar. Você tem que estar preparado. Se você quer receber o seu milagre, se você quer receber aquilo que Deus tem a te entregar, né? Se você quer cumprir o seu papel aqui na terra com excelência, você tem que ser essa geração que se levanta para preparar o caminho, seja o caminho do milagre, seja o caminho da generosidade, seja o caminho da conquista, o caminho da salvação, aquele que anuncia a palavra de Deus. Amém? Então, esteja preparado aí para que Deus faça grandes coisas, mas Ele precisa do seu sim para realizar na sua história e na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós te rendemos graças, nós te glorificamos por essa palavra. Nós queremos nos levantar assim como João se levantou, Pai. Nós queremos ser essa geração, Pai. Queremos ser essa geração de João Batista, que se levanta para preparar o caminho. Estamos neste tempo, Deus, de preparar o caminho para o milagre. Oh, Pai, que através de nós, Deus, as pessoas possam ver os milagres que o Senhor já realizou. Que através de nós as pessoas possam, Senhor Deus, crer no milagre que o Senhor pode realizar, Pai. Que possamos, Senhor, transparecer o Senhor. Que possamos exalar o Teu perfume, Senhor, neste tempo. Em nome de Jesus, Pai. Nós te exaltamos e nós te glorificamos. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor, que ainda tem muito mais para você. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração
como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito, diga, incendeia, incendeia. Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, desce aqui, Senhor. Queima minha vida, queima tudo que não provém de ti, Senhor. Pode entrar, pode entrar. A casa é tua, a casa é tua. Incendeia, Santo Espírito, cante, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. No seu dia de Pentecostes, veio vento, veio mente impetuosa e encheu a casa, e todos foram cheios, todos foram cheios, 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 cheios. Dia de Pentecostes, veio vento, veemente impetuoso, e encheu a casa, e encheu a casa, e encheu a casa, e todos foram cheios, 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 cheios. Santo Espírito desce como Santo Espírito incendeia. Igreja do Avivamento, tudo bem? Glória a Deus! Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração especial, amém?
para que o Senhor abençoe essa semana, que o Senhor abençoe a sua casa, aleluias, que nós possamos agora pedir perdão também pelos erros, em nome de Jesus, que venhamos aqui firmar uma aliança com Deus, de cada vez estarmos melhor, cada vez mais buscar a face do Senhor acima de tudo, amém? Glória a Deus. Santo Pai, aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo é o Senhor. Rendemos a nossa vida a ti, meu Deus. Precisamos de ti, Pai. Aqui estamos, Pai, para mais um culto, para cultuar o Senhor dentro de nossas casas, sabendo, Pai, que o Senhor nos livrou nessa pandemia, que o Senhor guardou a nossa vida. Eu peço que essa mensagem alcance corações, alcance vidas em nome de Jesus, venha gerar o resultado para qual está sendo mandada esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Milagres. O que falar de milagres, não é verdade? Milagre é algo sobrenatural. Se você for procurar pesquisar a respeito do que é um milagre, milagre é algo que não é explicado pela ciência ou pelas causas naturais. É algo que realmente não há explicação cabível. Isso é um milagre. Quem não gosta de viver um milagre? Quem não quer viver o milagre? É ou não é verdade? Todos querem viver o milagre. E realmente, quem vive um milagre diz: eu vivi um sobrenatural. Glória a Deus. Agora, uma verdade tem que ser dita. Para viver o milagre, é só realmente quem precisa de um milagre. Parece redundante o que eu estou falando, é ou não é? Mas você vai entender o que eu estou dizendo. Se eu pedir para você fazer um exercício de lembrar na Bíblia quais são os casos de milagres, eu acredito que não vai ser muito difícil e você vai lembrar de muitos casos, afinal a Bíblia está repleta de milagres. Por que não lembrar do milagre do nascimento de Isaac, né? A esterilidade de Sara, ou Samuel, né? Que é também filho de uma mulher estéril, a Ana. Por que não lembrar também de tantos milagres que o próprio Senhor Jesus fez, como curar os cegos? Aquele homem que estava à espera de um milagre há 38 anos à beira do tanque de Betesda, esperando alguém que pudesse o empurrar quando as águas se movessem pelo anjo. Pois é, uma mulher que esperava há 12 anos pela cura de um fluxo de sangue. Ou aqueles que viviam à margem da sociedade esperando um milagre de serem curados da lepra. Pois é, naquela época era um milagre, pois não tinha explicação científica e não existia nenhuma cura para aquilo. Isso são milagres. Milagres que nós temos aqui na Bíblia e que fortalecem o nosso coração e a nossa fé. Glória a Deus. Agora eu digo para você, para viver um milagre, vocês têm que estar numa situação em que só Deus. É uma situação em que você fala assim: olha, dentro das minhas capacidades não dá mais. Eu fiz tudo o que podia fazer. De repente você fala assim: olha, eu estou esperando um milagre do emprego abençoado. Aí a resposta de Deus primeiramente vai ser: você batalhou por esse emprego, você estudou, você melhorou o seu currículo, o quanto você tem se esforçado? Você vê que ainda tem uma parte que é sua nesse processo. Você precisa ainda estudar, você precisa batalhar, você precisa melhorar o seu currículo e criar novas experiências, novos relacionamentos também para poder chegar à vaga tão desejada. Ah, eu quero um milagre do meu carro novo. Puxa vida, o que Deus vai te falar primeiro? Olha, primeiro tenha um emprego bom, né? Ou seja, faça as etapas de estudo, de relacionamento pessoal, né? Faça economias dentro da sua casa, tenha um planejamento para conquistar um carro, né? Você vê que para você chegar à etapa de ser um milagre, você precisa primeiro cumprir as suas etapas como pessoa, como aquele que vai atrás do milagre. Agora, quando você chega numa situação que você fala: Senhor, eu fiz tudo, Senhor.
Eu fiz tudo e a resposta de tudo isso que eu fiz foi um não. Eu não sei mais o que fazer, Senhor. Quando você fala, eu não sei mais o que fazer, quando você vê que tudo que era possível, ele se transforma no impossível, aí é a hora de Deus agir, aí é a hora do milagre. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não vim aqui jogar um balde de água fria na sua fé. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu vim aqui para que nós tenhamos conhecimento do que é milagre. Se você quer viver um sobrenatural de Deus, saiba que você precisa passar primeiro por uma etapa de grande dificuldade. E eu não estou aqui desejando uma dificuldade para você, amados. Pode ser que você agora, analisando a sua vida, você possa ver que você realmente, talvez, não esteja necessitando de um milagre na sua história, mas você esteja necessitando de forças, de repente, para lutar pelo emprego, pelo carro, pela casa, não é verdade? Pela família, para ser uma pessoa melhor. Mas de repente você pode ver que tudo isso está, querendo ou não, no seu alcance, e que depende de Deus o quê? Te dar saúde, te dar tempo, te dar condições. Mas mesmo assim você pode viver um sobrenatural com Deus, e é isso que eu quero profetizar na sua vida. Você de repente pode ser um provocador de milagres. Você pode fazer milagres na vida de alguém. Jesus prometeu uma vez que estes sinais, e a Bíblia fala sinais muitas vezes para se referir ao milagre, esses sinais, eles seguirão aqueles que crerem, né? Aqueles que crerem no Senhor Jesus, aqueles que crerem. Você vê que Jesus em si, ele não era uma pessoa que precisava de um milagre, mas ele foi um provocador de milagres. Ele provocou milagre por onde ele passava. E é isso que eu quero profetizar na sua vida. E se você hoje está assistindo a esse vídeo e está falando, não, Ícaro, eu preciso realmente de um milagre na minha história. Na minha história, só um milagre. Eu quero dizer para você que o Senhor está aí ouvindo a tua oração e Ele quer provocar um milagre na tua vida. Amém? Eu gostaria de ler uma passagem aqui na Bíblia, que é uma passagem muito conhecida. E se você não conhece a Bíblia direito, eu gostaria que você ouvisse ela, porque eu tenho certeza que você já viu essa passagem em algum lugar. Estou falando do conhecido, do famoso Salmo 23. Olha o que ele diz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura-me a alma. Ele me guia em caminhos retos por causa do seu nome. Ainda que eu atravesse vales da sombra e da morte, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor por anos e anos vindouros. Amém? Glória a Deus. O que isso tem a ver com milagres, Ícaro? O que isso tem a ver? Pois é, acompanhe essa leitura, acompanhe agora essa mensagem, porque eu sei que o Senhor vai abrir sua visão para algo sobrenatural, amém? Para quem não sabe, ou talvez a maioria das pessoas já saibam, quem escreveu o Salmo 23 é o rei Davi. Ou, na ocasião, não se sabe se ele já era rei nessa época, mas Davi, para quem não sabe, ele foi um pastor de ovelhas, né? Ele primeiro passou por uma etapa de pastoreio. Ele foi um pastor de ovelhas antes de se tornar o rei de Israel, né? O rei mais importante da história de Israel. Para muitos foi tão importante que ele chega a ser até lendário, né? Tem pessoas até que questionam a existência do rei Davi, né? De tamanho grandes os feitos do Senhor na vida desse homem. Sabe, eu gostaria que você entendesse o que
que situação que Davi vivia para ele falar desse salmo. E eu quero que esse salmo ele venha entrar na sua vida de uma maneira extraordinária, da qual você possa entender cada vírgula do que está sendo falado aqui. Sabe, o pastor, nos tempos bíblicos, ele não tinha o aporte tecnológico de hoje, né? Hoje você tem lá estudos científicos, biológicos, para que possa nascer aquela raça mais forte, para que realmente aquela ovelha que seja mais forte possa ser a procriadora, né? Possa dar melhor lã, possa dar melhor carne, ela tem a sua ração adequada. Hoje em dia tem muita facilidade para quem é criador, né? Mas naquela época não. Naquela época era um serviço estritamente artesanal e bem trabalhoso. Sabe, não era muito fácil. Ainda hoje, se você pesquisar, se você for procurar, se aprofundar no tema, existem ainda pastores no Oriente Médio, alguns grupos de beduínos e árabes, que ainda assim eles praticam aquela forma de pastorear dos tempos bíblicos, né? Que é uma forma artesanal, como eu diria, né? Não tão tecnológica. Sabe, em Israel, e eu acredito que especialmente naqueles tempos do rei Davi, em que os recursos eram mais escassos, o pastorear ovelhas exigia um grande trabalho do pastor, porque a região de Israel é uma região muito árida, muito seca. Então não existia assim pastos à vontade para as ovelhas. E então o pastor ele tinha aquele curral, ele tinha que muitas vezes levar as ovelhas a atravessar o deserto até encontrar o oásis. Lá no oásis era um lugar especial em que havia ali pastos suficientes para suas ovelhas, os famosos pastos verdejantes, né, que eram regados pelas águas, geralmente à beira dos rios, né, ou à beira de um grande lago. Então olha só que interessante. Sempre, todos os dias, o pastor ele teria que conduzir suas ovelhas aos pastos verdejantes, ao lugar em que elas seriam alimentadas e passariam o seu dia. Então pense na situação que existia sempre o curral, né, a casa das ovelhas, existia do outro lado o oásis e sempre no meio do caminho existia o deserto, né? Aí eu começo a descrever a nossa história. Olha só que situação. Muitas vezes a Bíblia ela vai falar das águas do Negev, do Engev, águas que realmente abasteciam a região de Israel e que muitas vezes elas eram faladas poeticamente como águas que traziam o que? A provisão para o povo, né? E essas águas eram as águas buscadas para abastecer as ovelhas. Elas são um manancial que surge em pleno deserto da Judéia ou deserto de Judá e serviu muitas vezes de parada para os pastores nos dias do rei Davi, né? Ou seja, era um oásis no meio do nada. Então, naquele tempo, olha só como que era o dia do pastor. Ele tinha que bem cedo madrugar e preparar as ovelhas para atravessar o deserto. Saiba que não poderia ser muito tarde o acordar, porque as ovelhas elas não poderiam atravessar durante o sol escaldante. Então ele ainda tinha que estar no meio da madrugada, já preparando as ovelhas para acordarem e ainda escuro, já começar a travessia, para quando estiver no sol escaldante, elas já terem chegado ao seu destino e não sofram a caminhada, não sofram o calor, né? Não se percam pelo caminho. Então esse trabalho tinha que ser já de madrugada. O pastor ele tinha essa responsabilidade e tinha que ser todo dia. Não existe sábado ou domingo para o pastor, existe todos os dias. Ele tinha que fazer esse mesmo trabalho. Essa travessia, ela durava muitas vezes horas para chegar até o destino. E ela tinha que ser sempre amparada pelo pastor no sentido de que ele sempre tinha que ter total atenção das inúmeras ovelhas que o seguiam. Olha só algumas peculiaridades das ovelhas, né?
E a Bíblia nos compara muitas vezes a ovelhas, e eu vou dizer por quê. Olha só, ovelhas, elas não se dão bem com criações de isolamento. É um animal que não costuma viver bem isolado, elas sempre gostam de viver em aglomerações, né? Estamos na época da aglomeração, evitar aglomeração, né? Mas as ovelhas, elas viviam muito mais em grupos, e por isso que muitas vezes Deus compara as ovelhas a nós, né? Que nenhum homem pode ser como uma ilha, né? Você vê que quando a ovelha, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nos afastamos do convívio da nossa igreja, você vê que a pessoa, ela transforma a sua forma de ser, a sua forma de pensar, ela passa a ser uma pessoa mais rude, situações da vida começam a acometer aquela pessoa e ela dificilmente consegue enxergar que ela está fora do seu rebanho, ela está fora dos braços do seu pastor. Uma ovelha, ela adulta, ela chega até os 50 quilos e pode até dar de 12 a 15 quilos de lã a cada tosquia, né? E é comum ver, geralmente, duas pessoas cuidando das ovelhas. O pastor, né? E geralmente tem alguém mais novo, muitas vezes é o filho daquele pastor que vai assumir o cargo futuramente, é alguém mais jovem, geralmente o pastor é alguém mais jovem com ele. Por quê? Por que isso? Porque a ovelha, ela não se dá bem com a troca de propriedade. A ovelha, ela não gosta de trocar de dono, ela não aceita. Então muitas vezes ela chega a passar fome, ela se recusa a comer, ela passa um estresse quando o seu pastor a deixa. Não sei se você já assistiu algum vídeo, se você já viu, se você já presenciou. Eu posso dizer que eu já assisti a vídeos e eu já pude presenciar como é o trabalho de um pastor chamando as suas ovelhas. É muito interessante. Você chega lá e vê as ovelhas e você tenta chamá-las, você faz barulho, você faz o que for, você faz a dança da chuva e a ovelha não dá a mínima para você. Mas de repente o pastor, ele chega e começa a chamar, né? Não sei, ele cria uma forma de chamar, cada pastor tem a sua forma, mas ele chama as ovelhas prontamente, de onde estiverem, elas vêm encontrar o seu pastor. É lindo. Procure um vídeo na internet, você vai ver, é lindo como as ovelhas obedecem à voz do seu pastor. E Jesus, ele faz uma comparação a esse pastor. Olha só, João 10, versículo 1 diz assim: Sim, eu lhes digo, quem não entra no recinto das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é um ladrão e assaltante. Mas quem entra pelo portão é o pastor das ovelhas, né? Então esse é quem o porteiro admite, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha que interessante. Depois de conduzir para fora tudo que lhe pertence, ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas nunca seguirão a um estranho. Na verdade, as ovelhas fugirão dele, porque a voz de estranhos não lhe é familiar. João 10, do 1 ao 5. Ovelhas não aceitam voz de estranhos. Por isso que precisa sempre ter alguém mais novo, para que quando o pastor precisar se ausentar, ou quando realmente ele partir e falecer, as ovelhas estarão já acostumadas com aquela pessoa mais nova, que será então um novo pastor. Por isso que Davi, ele era um pastor e ele era o caçula da família. Possivelmente o seu pai, o Jessé, ou talvez um irmão mais velho já fosse pastor antes dele, e agora ele era um novo pastor e que estava ali treinando as suas ovelhas. Então é muito bonito você ver que a forma da ovelha obedecer ao seu pastor, é assim que Deus quer que seja conosco. Por isso é comum que quando a ovelha esteja adulta, eles não vendam a ovelha de um pastor para outro, mas eles vendem geralmente ovelhas para matadouro, porque a ovelha adulta não costuma se dar bem com essa troca de liderança. Você entende? A relação pastor-ovelha é muito mais forte do que podemos imaginar. Por isso que o Senhor nos chama ovelhas, né? E muitas vezes Ele nos considera como ovelhas sem o pastor. O original do Salmo 23, que fala o Senhor é meu pastor, é
Adonai Hori, que significa o Senhor, o meu pastor, né? E aí a palavra original do Salmo 23:1, que fala assim, nada me faltará, na verdade ela diz, não preciso de nada. O que significa isso, não preciso de nada? Você que está aí falando, puxa vida, esse não é o mesmo milagre? Pois eu quero dizer que o Senhor, o meu pastor, o seu pastor, Ele quer que você aprenda que você não precisa de nada, porque Ele te supre em tudo. É mais ou menos assim, como aquele ditado, não tenho tudo que tenho, mas amo aquilo que... Perdão, não tenho tudo que eu amo, tudo que eu gostaria de ter, mas eu amo aquilo que eu tenho, né? Ou seja, eu sou satisfeito com o que o Senhor me dá. Eu não estou dizendo para você se satisfazer com menos ou com hipocrisia de dizer que não precisa de nada, não é isso. Mas eu quero dizer que você precisa saber que é o Senhor que vai suprir a sua vida, e por isso você vai dizer, não precisa de nada. Quando surgir um prato do estranho, daquele que não é o pastor, você vai dizer, o meu pastor me supre, eu não preciso das ofertas do mundo, eu não preciso que o mundo me ofereça uma negociação por um prato de lentilha, não, nada disso. O Senhor vai me suprir, pode ter certeza. Eu não vou abrir mão dos meus propósitos, daquilo que o Senhor tem para mim, porque é Ele que me supre, entende? Ovelhas, olha só, elas têm um constante medo, elas sempre vivem com medo, por isso elas gostam de viver em grupos, porque elas não têm garras, elas não têm venenos, elas não têm dentes afiados, então elas sempre procuram viver em bandos, porque elas sempre têm medos, elas têm medo até da correnteza das águas, sabe? No Salmo 23 diz que o Senhor nos conduz às águas de descanso, ou às águas tranquilas, né? Guia-me a águas tranquilas, por quê? Porque a ovelha, ela não consegue, ela não se dá bem bebendo uma água corrente. Na verdade, ela nem se aproxima, ela tem medo até mesmo da sua sombra na água. Então o pastor precisa levá-la a uma água tranquila, aquela água de descanso, para que ela sinta coragem de beber a água. Pois é. Imagine só que após uma travessia cansativa no deserto, a ovelha encontre a água, né? O pastor encontra aquela água que não é água de descanso, é uma água que se movimenta, é um rio, é uma água corrente. A ovelha, ela vai estar do lado daquela fonte de água e não vai beber aquela água. Ela pode morrer de sede porque ela tem medo. Pois é, essa muitas vezes é a nossa história. Deus compara a gente às ovelhas. Muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural, os milagres, aquilo que Deus tem de novo na nossa vida, porque temos medo. Medo de investir numa nova história, medo de mudar situações, medo de mudar a nós mesmos. Pois é, muitas vezes o pastor, ele precisa pegar a água e levar à boca da sua ovelha para que ela não morra de sede. Algumas vezes, o pastor precisa, então, sempre ficar atento se a ovelha está se alimentando por causa desse constante medo. Então isso aumenta o sentido de que Deus é o nosso pastor, que nos conduz a águas tranquilas, ou seja, Ele nos leva a superar os nossos temores. Então, para você viver o milagre, meu irmão, eu quero que você saiba de uma coisa, você vai precisar superar os seus temores. Muitas vezes, como eu diria para você, como eu disse no começo da nossa ministração, parece que eu quero te desanimar, dizendo que você talvez não precise assim de um milagre. Mas muitas vezes você precisa sim, realmente, de que o pastor te conduza até as águas. Porque muitas vezes você tem medo de assumir um emprego melhor. Você tem medo de se arriscar em um novo curso para melhorar o seu currículo. Entende? Então Deus quer investir no melhor na sua vida. E para você pode ser um milagre até realmente conseguir algo melhor, uma condição melhor de vida. Quantas pessoas eu conheço, você conhece também, que a gente sabe que a pessoa está ali, na beira da água e não bebe ela, né?
a gente fala, puxa vida, a pessoa, ela mesma se limita, né? Essa é uma pessoa que está precisando do pastor. O trabalho de um pastor muitas vezes pode parecer monótono, né? Porque ele passa a maior parte do tempo o quê? Vigiando as ovelhas. Ele tem que vigiar a todo momento. Ele tem que olhar sempre para ver se elas estão alimentadas, se elas estão livres do perigo, né? Então a roupa do pastor não é aquela roupa mais bonita, mais adequada, não. Mas ele precisa de uma roupa que cubra do sol. Ele não anda muito bem vestido, ele muitas vezes anda sujo, porque ele precisa daquele trabalho manual de carregar, de conduzir, de orientar as ovelhas. E ele sabe que no dia seguinte a rotina dele vai ser a mesma rotina, o mesmo suor, as mesmas roupas, mas ele não liga. Para o pastor isso é um prazer. O pastor é incansável. Você pensa que é pesado para um pastor fazer essa travessia sempre andar muitas vezes até fedendo pela carga do dia, acordar cedo, enfrentar o sol escaldante do dia, enfrentar o frio da madrugada? Não, para o pastor é um prazer. Isso ilustra muitas vezes as comparações que Jesus faz da sua pessoa com a de um pastor de ovelhas. Ele diz assim, João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso que ele é isso que o Senhor Jesus diz de si, ele é o bom pastor e ele dá a vida. O que é dar a vida? Ele deu a vida na cruz, sim, mas ele dá a vida no sentido de abdicar muitas vezes dos prazeres pessoais, porque ele quer o bem da ovelha. Jesus, ele conviveu numa sociedade, quando ele viveu aqui na Terra, uma sociedade de criadores de ovelhas e de artesãos. Muitas pessoas, elas estavam habituadas a saber como é a vida de um pastor, como é criar ovelhas. Então, quando ele disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele sabia que as pessoas entenderam muito bem o que ele estava dizendo. E eu quero que você entenda hoje que o bom pastor, ele quer dar a vida por você. E ele já deu. A tardezinha é a hora de ir embora. Mas ele não pode ir embora já no escurecer. Porque o frio, ele vem com muita rapidez. Ele precisa, assim, quando o sol ele começa a fazer aquela decadência, começa a querer ir para o poente, ele já começa a preparar as ovelhas e já começa a travessia de volta, para que não fique escuro demais e nem muito frio para a travessia. Porque o deserto, ele é congelante à noite. Provavelmente imaginando o caminho da volta, foi que Davi escreveu, ele me leva em caminhos retos por causa do seu nome. Ou seja, com Jesus nós estamos seguros em voltar para casa, para o nosso lar. O texto nos dá a possibilidade de dificuldades, porque a palavra ela garante o sucesso, mas ela não garante que nós não venhamos a passar por dificuldades e muitas vezes precisar de um milagre. Por isso é que ele fala que nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte. Na minha Bíblia ela fala sobre vales da escuridão mortal. Sabe, a paisagem em Israel, e eu acredito que especialmente naqueles tempos de Davi, que não existia tanta tecnologia como hoje, o deserto ele era cheio de pedras, de pedregais, de descidas íngremes, de dificuldades, principalmente para ovelhas. Eram caminhos muito difíceis e tortuosos. Imagina a ovelha, que era um ser tão medroso, como é que ela faria para atravessar um deserto tão perigoso e ainda mais num ambiente escurecendo? Pois é. Realmente era muito difícil imaginar que uma ovelha tão medrosa pudesse ter a coragem para atravessar um deserto daqueles à noite. Pois naqueles vales há um constante risco de vida. Mas olha só, os pastores eles desenvolveram uma técnica de adestramento que faz com que as ovelhas elas esqueçam do que há à sua volta e foquem apenas no pastor.
Então muitas vezes o pastor canta para as ovelhas, preste atenção, o pastor cantava para as ovelhas, ele tocava. Você vê que Davi, ele era um excelente arpista, ele tocava harpa até mesmo pro rei Saul. Como é que ele aprendeu a tocar harpa? Adestrando as ovelhas. Então o pastor canta para as suas ovelhas, ele toca para as suas ovelhas, e as ovelhas, ao som do pastor, elas atravessam aquele deserto de morte, aquele vale da sombra e da morte, apenas ouvindo a voz do pastor. Se você hoje está vivendo uma situação que você fala: Senhor, só um milagre, eu estou à beira do precipício, Senhor, eu estou atravessando o vale da sombra e da morte, volte para Jesus, ouça, Ele quer cantar para você uma canção especial. Talvez uma canção que nem eu tenha ouvido, nem ninguém. Uma canção só para você, meu irmão. Elas, quando ouvem a voz do pastor, é bonito de se ver. Elas formam uma fila indiana e uma a uma vão seguindo atrás da outra, apenas ouvindo a voz do seu pastor. João 10, 27, Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Preste atenção, a quem você tem seguido? Muitas vezes a gente se engana e fala: não, eu sigo a Jesus, eu sou filho de Deus. Mas você tem realmente sido suprido na sua vida? Pense, você realmente tem vivido uma vida de paz? Porque aqui diz que você pode atravessar o vale da sombra da morte, mas você não terá medo. Aquelas ovelhas eram extremamente medrosas, mas elas não tiveram medo, elas não têm medo de atravessar o vale. Você vive uma vida de medo? Você vive o medo de se arriscar, de viver o novo, de até mesmo de viver um milagre? Você muitas vezes pode ser que você não esteja ouvindo a voz do pastor. Sabe, o pastor, ele carrega na sua mão um cajado. Você vê que a Bíblia fala no Salmo: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, ele tinha 3 funções. Ele tinha uma função de correção, porque ele pelo caminho sempre ficava atento às ovelhas, e aquelas que se desviassem do caminho, ele tinha que literalmente bater nela para que ela volte ao grupo. Ela também servia como uma salvação, porque muitas vezes a ovelha no caminho ela poderia cair num buraco que muitas vezes o braço do pastor não poderia alcançar. Então o cajado, ela tem uma espécie de arco, de anzol, vamos dizer assim, que ele literalmente pesca a ovelha naquele buraco que ela cai para que ela volte ao grupo. E ela também muitas vezes tinha uma ponta que ela era usada realmente para defender as ovelhas de possíveis predadores, né, de urso, de lobos, né? Como Davi disse que ele precisou já matar um leão e um urso para defender as suas ovelhas. Isso é o bom pastor. Olha só, o cajado, ele tem uma função de proteção, de correção e também uma função de salvação. Por isso é lindo quando você vê que Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor. Ele se compara ao pastor que ele não só protege, mas ele também corrige, e ele vem para nos salvar. Essa correção muitas vezes ela vem para nós como se fosse um castigo. Você vê que o pastor, às vezes, ele precisa recorrer a quebrar a perna da sua ovelha quando ela não lhe obedece. Como isso? Pois é, isso é verdade. Dizem uma história uma vez que um grupo de turistas passavam por Israel e estavam passando pelo deserto e viu um grupo de pastores ali cuidando das ovelhas no meio das pastagens, e tinha um pastor ali que quebrou a pata das suas ovelhas, de uma ovelha. E diz que aqueles turistas ficaram: que isso? Né? Não tem proteção aos animais aqui e tal, né? E aquele pastor de repente começou a enfaixar a pata daquela ovelha. E diz que o guia turístico ali, né, viu aquela situação e as pessoas ali apertando o guia. Puxa, por que ele quebrou a pata da ovelha, né? E a perninha dela. E diz que o guia foi conversar com o pastor, aquele pastor que havia quebrado, agora estava enfaixando
a pata da ovelha, né, a perninha, e diz que o pastor explicou para ele que aquela ovelha era uma ovelha muito travessa e ela não obedecia aos adestramentos. Ela já estava perdida fazia 3 semanas e ela já tinha se perdido algumas vezes. Uma vez ela chegou a quase morrer de fome, outra vez ela quase foi picada por uma cobra. Então, para que ele não tivesse mais problemas com elas, porque as pessoas estavam orientando ele a sacrificar aquela ovelha, porque ela era uma ovelha desobediente, né? Ela pegou muitos carrapatos, a lã daquela ovelha não prestava, né? Ele teria que realmente tosqueá-la, esperar um novo crescimento, ou seja, era uma ovelha que dava muito gasto com veterinários. O pastor, naquele caso, foi um bom pastor. Ele foi um bom pastor quebrando a pata da ovelha, a perninha dela, para que ela não pudesse mais fugir do grupo. Parece cruel, na verdade, mas a ovelha, a partir dali, ela precisava fazer aquela mesma travessia que as outras ovelhas fazem, porém ela faria sendo carregada pelo pastor. Pois é, o pastor disse para aquele guia: olha, quebrar a perninha dela doeu mais em mim do que nela, mas eu preciso fazer pelo bem dela. Muitas vezes nós não aceitamos a correção de Deus, mas o Senhor, Ele muitas vezes nos corrige e nos permite muitas vezes passar por situações difíceis, porque Ele quer que nós aprendamos, que nós cresçamos, e não que Ele queira nos ver sofrer de fato. Ele quer muitas vezes que nós aprendamos a provocar um milagre. Eu não vim aqui para dizer para você: amado, você vai viver um milagre especial nesse mês. Eu creio que você pode viver sim, e eu desejo isso a todos vocês que estão ouvindo e assistindo a essa mensagem. Mas eu quero dizer a você que Jesus quer te ensinar o caminho do milagre. Eu quero que você saiba que na palavra do Senhor há o caminho do milagre. E esse caminho é Jesus, o bom pastor. Quando eles chegam de volta ao curral, depois de fazer aquela travessia de volta, parece que as ovelhas sabem que chegaram ao seu lar, porque há uma alegria das ovelhas impressionante. Por isso é que está escrito no Salmo 23, que eu acredito que Davi, vendo a alegria das ovelhas em chegarem de volta em casa, ele diz: bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu viverei na casa do Senhor por longos anos. Jesus, ele também fez uma outra parábola para comparar a essa relação do pastor com a ovelha. Diz ele que uma vez um pastor tinha 100 ovelhas. E sabe, o pastor ele tem que passar o dia inteiro contando as ovelhas, o dia inteiro, porque as ovelhas podem se perder, né, podem ir para lugares indesejados e ele tem que ir atrás. E diz que o pastor que tinha 100 ovelhas, ele percebeu que uma se perdeu. Então ele deixou as 99 lá no curral e foi atrás daquela que se perdeu. E diz que ele encontrou aquela ovelha machucada, com carrapato, sei lá, morrendo de frio, que seja, né, já na noite do deserto. E diz que ele se alegrou demais. E diz que houve mais alegria do pastor por causa daquela que ele recuperou do que as 99 que ficaram guardadas. Isso mesmo, uma ovelha para o pastor não tem o valor de uma, mas tem o valor de até 100. Você, hoje, pode ser aquela uma que se perdeu. Sabe, eu quero dizer para vocês que eu vivi um milagre na minha vida. Eu vivi um milagre. E esse mês de setembro vai completar 1 ano que eu vi a realização desse milagre na minha história. Quem é da igreja conhece a minha história, mas eu creio que quem está aqui assistindo ao vídeo pode conhecê-la mais uma vez. Eu e minha esposa, nós não tínhamos condições de ter filhos. Não tínhamos. É aquilo que eu disse para você. Nós fizemos tudo o que aos olhos humanos nós poderíamos fazer, né? Fomos atrás dos médicos, fomos atrás de tratamentos, medicações, investimos dinheiro, investimos sentimento e tempo.
tivemos 4 abortos, fizemos fertilizações, fizemos inseminações, enfim, os médicos falavam, olha, não tem como. É o que eu disse para vocês, quando realmente você fez tudo o que você podia fazer, chega uma hora que Deus fala, agora é a minha vez, agora é a minha hora. Sabe, estávamos casados já há uns 9 anos, e eu fui essa ovelha que tomei outro caminho. Eu saí do caminho do pastor. Sabe, a gente muitas vezes quando a gente está fora do caminho do pastor, a gente acha que não. A gente pensa que não, que a gente está sob os olhos do pastor. Mas a gente escolheu os caminhos. E o Senhor permite que nós escolhamos. Mas Ele, como bom pastor, Ele vai atrás. Só que a escolha é de cada um de nós. E depois que eu percebi que realmente eu tomei o caminho errado, eu estava ali como aquela ovelha suja, morrendo de frio e de fome. O bom pastor me trouxe de volta. Precisou sim, né, quebrar a minha perna, vamos dizer assim, né? Precisou que eu passasse por situações que eu não precisaria ter passado, por decisões minhas. E o Senhor me restaurou. Em setembro do ano passado, no dia 16 de setembro, nasceu a minha filha. Um milagre. Não fiz inseminação, não fiz fertilização. Eu e minha esposa reatamos o nosso casamento e já tínhamos no coração como algo que, sabe, nós já oramos muito por esse milagre, mas era algo que a gente já sabia que era algo praticamente descartado na nossa história. Mas o Senhor disse, não, agora eu quero suprir a sua vida. O Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Sabe, o Senhor me deu uma menina linda, a minha filha. Eu gostaria que você abrisse seu coração neste momento. Sabe, o pastor ele quer fazer um milagre na sua história. Eu não estou com esse pastor porque ele é um pastor que me dá milagres, não. Eu estou no pastor porque ele é o pastor que cuida da minha vida, que refrigera a minha alma, que faz com que eu atravesse aquele deserto de vale, de sombra, da morte, e me leve a lugares tranquilos. Ele canta e eu quero ouvir sempre a sua voz. Se você é esse que entendeu essa mensagem e você quer fazer parte desse grupo de ovelhas que segue o pastor Jesus, feche os seus olhos agora e ore comigo do fundo do seu coração. Senhor Jesus, Pai Santo, eu aqui, Pai, entendi essa mensagem, Senhor, de que o Senhor é o pastor, de que o pastor abre mão da sua vida, o Senhor abriu mão da sua vida pela minha, o Senhor realmente tem cuidado de mim. Pai, eu tenho andado por caminhos tortuosos, eu tenho passado por caminhos que eu não precisava passar, Senhor Deus, e eu me submeto à sua correção, Senhor. Eu me submeto à tua vara, ao teu cajado, que me protegem e me consolam. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus maus caminhos, Senhor. Eu quero seguir o Senhor por todos os dias da minha vida. Pai, assim como um pastor, ele prepara a mesa das ovelhas à margem dos inimigos. Prepara a minha mesa, Senhor, num cálice transbordante da tua unção, da tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a vida de cada um aqui, Senhor. Guarda essa mensagem no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, gente, aqui está a nossa família, aqui está na nossa mão esse milagre que é a Melina. É verdade. Né? Como eu comentei, à vista dos médicos, à vista da medicina e da ciência, não era possível. Disseram para nós até procurarmos o óvulo de outra mulher, se nós quiséssemos, ou partir para adoção. Enfim, realmente um milagre, né? Não tem explicação isso aqui, né? Essa neném. Então eu quero compartilhar essa bênção com você também, né, amor? Amém, é verdade. Nós queremos aproveitar esse momento e dizer para você
né? Esse mês é de grande importância para nós, porque é o mês do milagre, né? A Melina nasceu nesse mês e nós vamos poder comemorar. Quanto tempo nós esperamos, né? Mas eu quero dizer para você que se você está esperando aí, você está esperando no lugar correto. Você está esperando em Deus, naquele que pode todas as coisas. Então toma posse. Nós não sabemos qual é o caminho do milagre. Nós não sabemos qual é o caminho que Deus vai preparar, né? E também não podemos imaginar como será o milagre, mas Ele fará o melhor. Amém? Eu quero declarar uma bênção especial sobre a sua história. Meu irmão, minha irmã, permaneça fiel, permaneça convicto, porque vale a pena, né? Confiar em Deus é encontrar um lugar seguro e permanecer lá. Amém? Recebe aí, recebe essa unção poderosa de sinais, de milagres, de prodígios, de tudo aquilo que Deus quer fazer para você na sua história. Dá um beijinho, filha. Manda um beijo. Deus abençoe a todos. Vocês todos são muito importantes para nós. Amém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Senhor.